Watch Faces do W67. Esse é o W67 Pro, como a gente pode ver. Eu estou utilizando uma capinha de proteção em gel. Ela está com uma película aqui também, eu não quis tirar, tá? Só para continuar protegendo a tela. Mas quando você tira, ela ainda dá ainda mais destaque na tela, com mais nitidez. Mas aqui já dá para ver bastante sobre a qualidade da tela, né? Que é muito boa mesmo. Então se a gente toca e segura, ele abre para a gente uma opção para a gente escolher as watch faces disponíveis. Então basta passar para o lado e a gente seleciona a watch face. Algumas delas são interativas como essa. Toda vez que a gente toca, ele troca o personagem e o personagem ele fica se movendo. Obviamente que se você escolher essas watch faces que são interativas assim e animadas, mais animadas que interativas, né? Elas vão consumir mais bateria de fato. Então, é de se analisar e escolher aquilo que mais te agrada. Essa watch face branca, dá pra gente conferir como ela fica em destaque, né? Quanto mais brilho uma watch face tiver, mais energia gasta, ok? Temos essa com fundo preto, também acho muito bonita. Lembrando que as watch faces do W67, elas não são interativas com os widgets, como por exemplo esse medidor de passo. Tá vendo? Eu toco nele, ele não abre, ok? Em alguns modelos eles são interativos, mas estes não. Mais uma. Um fato interessante desse W27 é que tem bastante watch faces, bastante mesmo. A gente vai conferir todos eles que vêm nativos. Obviamente que existem muito mais no aplicativo e a gente vê como algumas watch faces que são animadas tem uma qualidade muito boa, né? Eu vou chegar cada vez mais perto aqui para ver se dá para a gente ver a qualidade. Ó. A gente consegue ver que tem bastante marca de dedo aqui, né, na película. Nesse ângulo aqui a gente já dá para ver sem muita marca de dedo, ó. Então dá para ver que a resolução ela é muito boa. Tá vendo que você não fica vendo muito os pixels na tela, tá vendo? Os traços são realmente bem finos. Isso é muito legal. Ó, a gente consegue controlar o brilho aqui. Eu estou deixando no máximo, tá? Para que a gente tenha o maior destaque possível no vídeo. Então a gente tem o do Mickey. Também temos alguns outros que também são interativos. Alguns não são, ó, alguns são estáticos, outros são mais animados, né? Outros são mais estáticos. Esses assim com fundos estáticos, você pode perceber que existem muitos na galeria de watch faces no aplicativo. Na minha opinião, eles são bonitos, dependendo do seu estilo, da roupa que você tá, ele pode combinar. Mas eu não acho útil trazer tantas watch faces assim apenas com fundo, porque em aplicativos que você pode baixar a sua própria imagem do seu celular, por exemplo, você poderia criar a imagem que você quisesse aí com ponteiro. Poderia ser com ponteiro, poderia ser digital. Então, tá, ele traz um monte de watch faces padrões já, só que você não consegue substituir elas. Você só consegue substituir uma. Então, essa é uma característica deste modelo também, que é uma característica que vem na maioria dos modelos. A maioria deles vem com um monte de watch face padrão, que você consegue substituir apenas a última, ou a primeira, por exemplo, mas essas sempre vão permanecer. Então, você sempre vão ter as mesmas em background. Então, temos a Minnie, que é igual ao Mickey, interativa, muito bonita, né? A animação tem uma resolução muito boa mesmo, é bem legal mesmo. Essas da Mickey, do Minnie. Lembrando que as watch faces aqui, elas não são interativas com os gadgets, tá vendo? Aqui eu poderia abrir, sei lá, o alarme, aqui eu poderia abrir o contador de passos, mas ele não abre, tá vendo? Ele apenas mostra.
Mais uma watch face de fundo fixo, tá vendo? Background fixo, você pode baixar outras. Mais uma de background fixo, sem animações, background fixo sem animações. Mais uma de background fixo sem animação. Então, imagina que você tirou uma foto de viagem bem legal aí, que você quer colocar de fundo, etc. Pelo aplicativo, você consegue fazer esse mesmo efeito. Alguns aplicativos são melhores do que outros nesse quesito e alguns modelos não permitem fazer isso. Alguns modelos, mesmo com um sistema muito parecido, ou até mesmo superior, não permite. Então a gente vai navegar no aplicativo também, para a gente conferir essa característica. Essa daqui é bem conhecida, né? Essa daqui ela brilha tanto que eu vou ter que tentar diminuir o brilho para tentar não estourar tanto. E a gente conseguir conferir um pouco melhor a característica dessa watch face. Que ela é realmente muito bonita, ela é cheia de cor, tem degradês, tá vendo? Ela mostra o widgets aqui do lado. Ó, como a gente consegue conferir, ó, os widgets não são interativos nas watch faces desse relógio, ok? Se você tiver, obviamente, dados para serem mostrados aqui, eles vão ser mostrados aqui, ok? O que significa aqui é que quando a gente fala de interativo e quando a gente clica, ele não leva a gente lá, por exemplo, aqui eu deveria levar para o alarme, ele não leva, tá vendo? Aqui deveria levar para o modo de monitoramento do sono, por exemplo. Aqui cronômetro, talvez, e por aí vai, entendeu? Ou aqui levar para o modo esporte. Aqui respiração, e por aí vai, tá vendo? Ele não interage. Como a gente pode ver, aqui está aparecendo os últimos aplicativos acessados, né? Muito bonito, colorido, como a gente já pode ver, ó. Muito legal mesmo. Como a gente já viu, tem muitas watch faces, né? Olha a outra animada de fundo branco. Essa é bem legal. Muito legal mesmo. Gosto bastante dessas brancas. Ou com fundos claros, né? Mais uma com fundo fixo. Olha o brilho dela, muito legal, muito bonito. Mais uma de fundo escuro, eu gosto muito, ele deixa o conjunto todo muito sóbrio. Veja que o contraste com a pulseira preta fica bem legal, né? Fica com um conjunto bem uniforme, dependendo dos acessórios que você estiver utilizando. Pode fazer mais sentido uma determinada watch face ou outra, né? Depende tudo muito do seu look. Ó, watch faces não interativas, porém animadas. Vamos continuar. Ó, tem bastante watch faces, né? Esse é um dos relógios que tem mais watch faces padrões. Isso é muito legal, que te permite trocar rapidamente um estilo específico, né? Isso é muito legal mesmo. Olha. Muito legal. Todos esses ponteiros, obviamente que no smartwatch, todos eles funcionam, eles têm uma função, ok? Diferente dos relógios analógicos que não tem todos os botões. Nem sempre, né? Alguns têm, outros não. Todos os botões funcionais. Como é um smartwatch, obviamente tudo que aparece na tela é real. Mais uma watch face animada, toda colorida. Mais uma watch face branca. Na verdade, vocês estão vendo que ela não é exatamente branca, né? E a olho nu, ela realmente é dessa cor aí mesmo, tá? Não é a câmera que está trocando, não. Ela é meio um gelo, assim, meio acinzentado. Essa é a cor dele mesmo. Não é branco exatamente. É essa cor aí mesmo. Eu gosto desse estilo porque, como ela não é totalmente branca, ela não emite tanta luz. Se não emite tanta luz, ela consegue economizar mais bateria, né? Então a gente tem informações aqui, ó, de calendário, tá vendo? Isso é muito legal. Remete bastante àqueles relógios digitais antigos, né? Muito legal esse design. Gosto bastante também, bem funcional. Para quem gosta de relógio digital. Ó. Eu tive vários relógios digitais, acho bem legal. Geralmente eram bastante úteis. Mais uma aí, igual aquela colorida, né? Porém com destaque azul e detalhes em branco, bem legal. Destaque aí para o seu estilo de look. Gostei bastante também. Eu gosto mais desses que tem
fundo preto, porque acaba combinando com a maioria das minhas pulseiras pretas, mas dependendo do que você estiver utilizando, por exemplo, se eu estivesse utilizando essa pulseira branca mais perto dele, talvez o destaque do preto não estaria com o mesmo efeito. Entendeu? Tudo faz diferença. Então, é ir testando mesmo, ver o que mais te agrada. Mais uma animada. Lembrando que watch faces animadas costumam gastar mais energia. Por quê? Porque tem mais movimentação de luzes, ok? Embora tudo isso seja um GIF por trás, esse GIF emite luz, né? Porque tem cores e cores claras. Geralmente, pode ver, observe que as animações, as watch faces animadas, elas são com animações geralmente claras. E as animações que emitem cores claras emitem mais luz, e mais luz é mais energia. Mas ainda assim, ele se comporta muito bem com o gerenciamento de energia, dura bastante. Olha, eu acho que para o smartwatch durar uns 3, 4 dias de bateria já está mais que suficiente, porque é dia pra caramba, né? 4 dias, por exemplo, de energia num relógio, tá ótimo. É só colocar carregar de novo para carregar de novo que você tem o relógio pronto para uso. Só que esse daqui ainda dura muito mais que isso. Dura uns 15 dias fáceis aqui, tá? Dependendo do seu modo de uso. Então, não se preocupe com isso, ele vai durar bastante tempo. Tem essa, né, que é clássica, com essa movimentação. Então, vocês conseguem perceber o tipo de fluidez dele por essa animação, né? Ela não é das mais animadas e das mais fluídas, mas ela também não é daquelas mais travadas. Dá para ver que ela se movimenta muito bem, tem um movimento bem fluido até. Tem outros que tem outros tipos de movimentos que a gente consegue perceber um pouco mais de fluidez, só que isso aqui não atrapalha em nada, isso aqui é só o modo de interação mesmo. Se você colocasse no fundo aí um GIF que tivesse uma interação um pouco mais rápida, você teria uma impressão de mais fluidez. O que faz você perceber a fluidez mesmo é quando você mexe no relógio, assim, quando você está tentando fazer alguma coisa e ele interage com você no tempo que você pede, então você percebe a fluidez dele. Um dos maiores indícios da fluidez dele é como quando você interage com o menu, por exemplo. Então, se a gente está aqui em qualquer watch face, a gente interage com o menu, quando você apertou o botão, apareceu o menu, ótimo. Apareceu uma velocidade suficiente, já está ótimo, entendeu? Ó, tem gente que fica medindo essa fluidez aqui. Olha, isso daqui, ele é bem fluido, tá? Tem outros mais fluidos do que esse, mas sinceramente, até menos fluidez do que isso aqui já é bastante aceitável. Então, isso aqui vai agradar, com certeza vai agradar a maioria das pessoas, tá? Então, só mesmo os mais exigentes mesmo vão querer alguma coisa um pouco mais fluida do que isso, que sinceramente, para mim não faz o menor sentido, não tem a menor necessidade. Quanto mais recursos no software, obviamente ele vai ser mais caro. Nesse cenário aqui, ele combina muito bem o custo-benefício entre preço e o que ele entrega de desempenho, né? Eu acho excelente. Tem um que é quase na mesma faixa de preço, é um pouquinho mais caro que é o W28, esse é o 27. Ele entrega um pouquinho mais de fluidez, um pouquinho mais de recurso, um pouquinho mais de tela, mas sinceramente, é aquela coisa, se teu bolso te agradou com esse aqui, então ótimo, você não vai se arrepender. Agora, se você tem um pouquinho mais disponível, quiser tentar algum que tem uma tela um pouquinho maior, tem um espaço um pouquinho maior de tela, você pode tentar outros modelos como o W68, por exemplo, o W28. O W28 ele tem um aproveitamento de tela muito bom também. Eu me incomodava muito com isso, e eu sempre estou falando nos meus vídeos, porque a tela é uma coisa que eu achava que ia me incomodar muito, aquelas bordas. Como, por exemplo, eu estou com o menu aberto aqui, eu duvido que você pensou em borda enquanto esse menu estava aberto, porque o fundo dele é preto e você não consegue definir o que é fundo e o que é borda aí. Então, a partir do momento que você escolhe uma determinada watch face que tem fundo preto também, você vai esquecer das bordas, ok? Então, se você quiser alguma watch face que é branca, aí eu recomendo que você olhe para algum modelo que tem uma watch face com um bom aproveitamento de borda, né? Então, se você tiver em alguma watch face que não tenha, tá vendo, o fundo preto, por exemplo, nisso aqui você nunca vai pensar em borda, porque você não consegue distinguir, ok? Então, se você tiver em alguma watch face que é branca, por exemplo, como essa daqui, ó, essa daqui você vai perceber a borda. Aqui embaixo você começa a perceber que ele tem um pouquinho mais de borda. Parece que tudo que isso aqui é preto embaixo parece que é borda, mas na verdade não é, tá? Em algum momento ele termina a borda aqui, ó. Mais ou menos aqui onde está o início da minha unha, tá vendo? É onde termina a borda e o resto é corpo. Então você acaba achando que tudo isso aqui que é preto é borda, mas não é borda, é corpo. A borda começa um pouquinho mais para cima aqui, tá? Então você acaba se
se desapegando dessas coisas de, nossa, olha o tamanho dessa borda, é menos elegante que o outro, você acaba se desapegando disso, porque é o corpo, né, do aparelho que ele vem até aqui, assim, ó, e aí tem mais um pouquinho de borda e faz esse efeito aí. Claro, tem outros relógios que não tem esse efeito, tem um mínimo de borda e você pode achar mais bonito. Eu estou falando aqui de um modelo que ele é bem de entrada, mas tem um custo-benefício excelente porque ele tem uma fluidez muito boa e uma resolução ótima. Tá? Então essas são as watch faces. Vimos então diversos modelos, eles têm um monte, ó. Eu tô nessa branca aqui, né? Então eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. É muito, né? Ó, 29. Gente, é muita watch face. Então, assim, seria mais legal ainda se a gente conseguisse, pelo aplicativo, informar que a gente não quer algumas watch faces e a gente deixasse essas que são padrão, que a gente baixasse lá do aplicativo. Isso seria muito bacana, né? Mas existem outros aplicativos que têm alguns recursos assim, mas esse daqui não. Então é bom a gente conhecer para a gente saber qual que agrada mais a gente. Dependendo do seu look, você pode escolher aquele que mais te agrada. De repente, uma que a gente acaba nem gostando pode ser mais útil para você. E o que não pode ser mais útil para outros, podem ser para outros. Então essa é uma opinião mais pessoal e direcionada mesmo, né? Não tem como eu falar que uma é melhor do que a outra, porque vai variar de pessoa para pessoa. Então essas são todas as watch faces, depois a gente consegue conferir quais são o resto das watch faces que a gente consegue brincar com elas lá pelo aplicativo. Valeu e confira os próximos vídeos.